Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. A minha mãe, ela tinha pedido que eu não marcasse nada para aquela sexta-feira à noite, que ficasse em casa, porque ela precisaria sair e, desse modo, não poderia ficar cuidando da minha filha. Essa minha filha, na verdade, e isso é preciso que eu diga, se a gente for pensar friamente, era muito mais filha dela do que minha. E eu digo isso porque era ela que fazia de tudo pela menina. Dava banho, cuidava, servia comidinha, botava para dormir. Enquanto eu preferia viver na bagunça, nas baladas, batendo perna na rua. Para se ter uma ideia, nem de mãe a Raquel me chamava. Era simplesmente Michele, como se eu fosse sua irmã mais velha. De mãe mesmo, era a avó que ela chamava. Desde sempre foi assim. E verdade seja dita, eu realmente nunca me senti mãe dela. Minha mãe, inclusive, vivia dizendo: você precisa dar mais atenção para essa menina, Michele. Nem parece que você é mãe da Raquel. Na hora de fazer foi bom, não foi? Só que agora, na hora de cuidar, você joga tudo nas minhas costas. E o pior é que era verdade. Se bem que ela falava assim, mas ela adorava cuidar da neta. Ela só falava aquelas coisas para ver se eu me tornava um pouco mais responsável. Eu acho que ela tinha medo de que eu me perdesse na vida, porque lá no fundo, eu preciso reconhecer, eu aprontava demais, não estava nem aí para nada. Era muito imatura. Quando a minha filha nasceu, eu só tinha 18 anos. Era imatura, inexperiente demais. E mesmo depois que ela completou 3 anos, só o que eu queria da vida era me divertir, era fazer bagunça, farrear, andar na companhia dos meus amigos, que na verdade eram tão imaturos quanto eu, até porque regulavam de idade comigo. O pai da minha filha, por exemplo, eu conheci quando comecei a andar com esse pessoal. Só que assim que soube que eu estava grávida, ele picou a mula. Alguns dizem que foi embora para o Rio de Janeiro, outros para São Paulo, mas de concreto mesmo, ninguém sabe de nada. Ele simplesmente sumiu. E eu, para ser bem sincera, eu nem liguei quando ele se foi, já que eu não gostava mesmo dele. Se tínhamos ficado juntos durante algum tempo, foi só por diversão. Tudo bem que tinha uma criança na história, mas desde o comecinho eu já tinha botado na cabeça que ia dar a menina para minha mãe cuidar. Naquela sexta-feira, quando a minha mãe pediu que eu não saísse de casa para ficar tomando conta da Raquel, porque ela precisaria sair, eu fiz de conta que esqueci. Era bem a minha cara. Esse tipo de atitude era típica minha. Quando começou a escurecer, eu tomei o meu banho bem sossegada, fui para o meu quarto e comecei a me arrumar. Quando me viu saindo pela porta, toda produzida, minha mãe já perguntou: onde você está indo, Michele? Eu não te avisei que eu vou precisar sair? Ah, mãe, eu já volto. Eu só vou ali falar com a Luciana, eu vou num pé e volto no outro. Pois sim. Dali eu fui direto para a lanchonete onde o pessoal se reunia. Toda sexta-feira à noite, a gente se reunia exatamente ali. Eu fiquei lá a noite toda, se bem que se não tivesse feito isso, eu jamais teria conhecido o Ronaldo, de maneira que teve o seu lado bom. A certa altura, a gente ali rindo, bebendo, se divertindo. Eis que de repente eu notei que tinha um rapaz numa mesa perto que não tirava os olhos de mim. Achei o cara bonito e já comecei a me insinuar. Eu nunca fui de fazer muita onda quando eu fico afim de alguém. E não dá para negar que aquele cara mexeu comigo. O engraçado
é que eu vivia naquela lanchonete e não lembrava de tê-lo visto. O fato é que ficamos na maior paquera. E não demorou muito, ele me chamou para sentar junto do seu pessoal. Convite que naturalmente eu aceitei na mesma hora. Ele me ofereceu uma cerveja, a gente ficou ali conversando. Sabe aquela conversinha manjada? Você vem sempre aqui? É que eu nunca te vi antes? Ele perguntou aquilo e me olhou assim de um jeito tão safado que eu não resisti. Em vez de responder, me aproximei e dei-lhe um beijo na boca. Eu acho que ele ficou até meio assustado comigo. Eu sabia que era muito falada ali no bairro, exatamente por conta desse meu jeito. Só que fazer o quê? Cada um é do jeito que é. E eu sempre fui assim. Atirada, decidida. Quando eu quero uma coisa, não sou de ficar fazendo charminho, não. Eu vou à luta. E naquela hora, eu só queria beber, beijar na boca e ser feliz. Ficamos ali no maior amasso. E no fim da balada, ele me convidou para passar a noite na sua casa. Eu dificilmente dormia em casa, na sexta e no sábado. Sempre me arranjava ou na casa de alguma amiga, ou então na casa de algum cara com quem tivesse ficado, ou então em algum motel. E dessa vez não foi diferente. E o pior é que, além de bonito, ele sabia beijar. Meu Deus, eu nunca tinha beijado ninguém e sentido aquilo que eu senti. Eram 2h da manhã quando saímos da lanchonete e fomos direto para sua casa, que aliás ficava num bairro ali bem pertinho do nosso, onde transamos praticamente a noite toda. Olha, eu dificilmente dou nota 10 para um cara, principalmente assim, já no primeiro encontro, na primeira transa. Só que o Ronaldo se superou em tudo. No beijo, no modo de me segurar, no modo de me olhar, no jeitinho de sorrir. Ele tinha assim um jeitinho tão safado de sorrir que só de olhar dava vontade de beijar e não parar mais. Olha, foi a maior e melhor transa da minha vida. Não seria nenhum exagero se eu dissesse que me apaixonei já naquela primeira vez. Lembro que de manhãzinha, a gente, depois de ficar transando praticamente a noite toda, né, ficamos ali em silêncio. Aí de repente ele olhou para mim, me fez um carinho assim no cabelo. Depois, sorrindo, falou uma frase que eu nunca mais esqueci, que nunca mais me saiu da cabeça. Por onde que você andava, princesa? Que só agora eu te encontrei. Olha, nunca ninguém tinha me falado uma frase tão bonita. Pode até parecer uma coisa banal, uma frase banal, uma coisa dita por dizer. Só que aquilo mexeu tanto comigo. Eu não estava acostumada. No fundo, eu é que fiquei me perguntando por onde ele andava, que só agora tínhamos nos encontrado. O fato é que rolou uma atração tão forte entre nós que começamos a nos ver direto, praticamente todos os dias. Era no sábado, domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, e a cada encontro eu me envolvia mais e mais. Eu nunca tinha me apaixonado tão intensamente. Eu já tinha ficado com, sei lá, 50, 100, 150 caras. Agora, me apaixonar daquele jeito era a primeira vez. E foi em meio a esse clima de conto de fadas que aconteceu a melhor e mais inesperada das surpresas. Naturalmente que nessas alturas, ele já sabia um pouco da minha vida. Eu já tinha lhe contado algumas coisas, menos que já tinha uma filha. Até porque, como eu já falei, eu nem me sentia mãe da Raquel.
Dele, eu sabia, por exemplo, que morava sozinho ali naquela casa, que era solteiro e que trabalhava como pintor de carros numa oficina. Estávamos ainda nos conhecendo. E é justamente por isso que eu não podia imaginar que ele fosse me fazer aquela proposta. Menos de uma semana depois de termos nos conhecido. Um dia depois que fizemos amor, ele me olhou assim com aquela carinha de safado que ele tinha. Aquele jeitinho que ao mesmo tempo era um jeitinho adulto, mas era um jeitinho de menino. E sorrindo com aqueles dentinhos tão brancos. Aquele sorriso lindo. Me falou uma coisa que eu pensei até que fosse brincadeira, porque é como eu já falei, a gente se conhecia há menos de uma semana. Eu já estava apaixonada. Desde aquele dia que tínhamos nos conhecido, não tínhamos falhado um dia sem se ver. Era todo dia. Só que fazia uma semana. Eu não esperava. Por isso, quando ele falou aquilo, eu pensei até que ele estivesse brincando. Eu adorei te conhecer, Michele. Você é tão linda. O mesmo eu digo eu. Você é tudo de bom, Ronaldo. Sério? Você acha mesmo que eu sou tudo de bom? Claro que eu acho. Se não achasse, não diria, né? Bom, se é assim, por que você não vem morar aqui comigo? Você sabe que tem horas que eu me sinto tão sozinho aqui nessa casa. Você tá falando sério? O que você acha? Olha, parecia até um sonho. Eu ainda custei a me convencer de que ele não estava brincando. E quando tive a certeza de que ele estava realmente falando sério, não pensei duas vezes. Eu nem sabia direito o que ia acontecer dali para diante. Se a gente ia ficar para sempre junto, se dali a algum tempo a gente ia se separar, mas eu não sabia e também não queria nem saber. A única coisa que eu queria era aproveitar aquela felicidade, aquela sensação gostosa que era a primeira vez que eu experimentava. Repito, eu nunca tinha estado tão apaixonado. Não pensei duas vezes. Me atirei de cabeça. A minha mãe, como já era de se esperar, ela não gostou nem um pouco, principalmente porque não conhecia o Ronaldo. Você só pode ter perdido o juízo mesmo, Michele. Nem sabe quem é esse homem e vai morar com ele? Você já esqueceu daquele outro vagabundo que te engravidou e depois te largou sozinho no mundo? Olha, minha mãe fez de tudo para me fazer desistir. Chegou a ameaçar tirar a Raquel de mim, caso eu realmente fosse morar com o Ronaldo. Ela, naturalmente, pensou que eu fosse levar a menina junto, coisa que nunca me passou pela cabeça. Ela só se tranquilizou um pouco quando eu disse que ia deixar a menina com ela. E mesmo assim, ficou lá resmungando, dizendo que eu tinha ficado louca, que eu era uma inconsequente, que eu era uma leviana. Coisas que, como sempre acontecia, entravam por um ouvido e saíam pelo outro. Eu não ligava para as coisas que a minha mãe falava. Eu só pensava em como seria minha vida dali para diante, morando lá naquela casa com o Ronaldo. Olha, posso dizer que foi o período mais feliz de toda a minha vida. Quando estávamos juntos, não tinha hora para a gente fazer amor. Era no sofá, era na sala, era no quarto, era no chão, era debaixo do chuveiro, era em todo lugar e a qualquer momento. Às vezes, eu estava lá preparando uma comidinha pra gente, aí ele chegava assim por trás como quem não quer nada, começava a me fazer um carinho, a beijar o meu pescoço.
Dali a pouco eu já largava tudo e ia fazer amor com ele. Até em cima da mesa da cozinha a gente fez amor. Eu nunca tinha sentido aquilo, nunca. Repito, era a sensação mais gostosa que eu já tinha experimentado na minha vida. Ah, meu Deus, como é bom estar apaixonada. Estar apaixonada sendo correspondida, é claro. Eu que vivia batendo perna na rua, que não queria saber de compromisso, que só queria viver na bagunça. Eu meio que passei a viver apenas para ele e para aquela casa. Só saía na sua companhia. Sem ele nunca. Nem eu estava me reconhecendo mais porque, como eu já disse, eu nunca tinha agido daquela forma. Meu Deus, quando que um homem, namorado, paquera, ficante, ou sei lá o quê, ia me convencer a ficar em casa na sexta-feira à noite ou no sábado? Mas nunca. Só que depois que eu conheci o Ronaldo, tudo mudou. Não sei o que aconteceu comigo. A minha cabeça mudou. Foi incrível. Uma verdadeira revolução. Nem eu me reconhecia mais. A minha mãe, então, olhava para mim e fazia uma cara tão esquisita. É para ver como o amor transforma uma pessoa. Eu tinha várias características negativas, que hoje eu reconheço. Na época eu não reconhecia, mas hoje eu reconheço. Eu era egoísta, eu não sabia amar. Eu só pensava em mim, na minha diversão. Eu não pensava no que a outra pessoa ia sentir. Eu fazia o que me dava na cabeça. Só que depois que eu conheci o Ronaldo, mudou tudo. Eu seria capaz de dar a minha vida por ele. Nessas alturas, eu já não tinha mais dúvida. Estava perdidamente apaixonado. Olha, não sei que tipo de feitiço ele lançou sobre mim, mas o fato é que eu me tornei uma outra pessoa. Repito, até minha mãe estranhou a minha mudança. É para se ver como milagres acontecem. O problema, nem tudo é perfeito, né? É que com o passar dos dias, das semanas, ao mesmo tempo em que eu me sentia mais e mais envolvida, eu senti que ele começou meio que a se distanciar. Não foi assim uma coisa abrupta de uma hora para outra. Não, foi devagar, foi aos poucos. De repente ele passou a chegar mais tarde em casa. Primeiro, meia hora. Depois 1 hora. Depois 2. E sempre cheirando a bebida. Quando eu perguntava onde ele tinha ido, ele sempre dizia a mesma coisa. Que o pessoal da oficina tinha feito um churrasquinho, comprado umas cervejas, e ele tinha ficado por lá bebendo e conversando com o pessoal. Para a gente não brigar, eu fingia que acreditava. Só que no fundo, à medida que o tempo foi passando e aquilo foi se repetindo, eu comecei a ficar intrigada, desconfiada, preocupada. Repito, para evitar discussão, eu deixava quieto. Perguntava, ele respondia, a resposta dele não me satisfazia, eu sentia que ele não estava sendo sincero 100%, mas acabava deixando para lá. Tudo para não brigar. Só que, de uma certa altura para diante, eu já tinha praticamente certeza de que ele estava aprontando na rua, se encontrando com outra mulher. Porque esse tipo de coisa pode chamar de intuição feminina, sexto sentido, não importa. Esse tipo de coisa a mulher sente. A gente não viu nada, não tem nenhuma prova, mas é que a gente sente. E o problema é que, com o tempo, aquela indiferença dele
em relação a mim, foi ficando pior. Além de chegar em casa tarde, tinha dias que ele chegava, tomava banho, se arrumava e saía de novo para a rua. Geralmente na sexta-feira e às vezes até no sábado. Quando eu perguntava aonde ele estava indo, a resposta era sempre a mesma. Estou indo encontrar o pessoal da oficina, por quê? Pessoal da oficina, mas e eu, Ronaldo? Você vai me deixar aqui sozinha de novo? Ué, saia também. Você não tem amigas? Ou então fica aí me esperando. Você que sabe. Mas por que você não me leva junto com você, Ronaldo? Comigo? Não, comigo sem chance. Bom, agora deixa eu que eu estou atrasado. Sabe, do nada, ele começou a me tratar assim, a me ignorar, a ser até estúpido comigo quando eu insistia. Perguntava de novo. Parecia que ele não estava mais, sei lá, nem se importando comigo. Se fosse em outros tempos, eu não pensaria duas vezes. Me arrumaria e sairia também, mas na mesma hora. Mais do que isso, se abusasse, ainda lhe botava um belo par de chifres. Sim, porque parecia até que era justamente isso que ele queria que eu fizesse. Só que eu já não era mais a mesma pessoa. Eu tinha mudado. Eu estava apaixonada, e apaixonada de um jeito como nunca tinha estado na minha vida. E quando está apaixonada, e mais do que isso, sentindo que está perdendo o homem que ama, a gente vacila. A gente fica insegura. E mais do que isso, quando está apaixonada, a gente não quer sair com amigas. A gente não quer paquerar, a gente não quer olhar para outro, a gente só quer aquele homem que é o homem que a gente ama. Ele me provocava e até me incitava a sair. Repito, parecia até que ele queria mesmo que eu saísse para a rua e arranjasse outro, e quem sabe até sumisse daquela casa. Só que eu não queria, eu não conseguia. E apesar das provocações dele, eu passava horas e horas na janela, chorando, olhando para a rua, esperando ele voltar. Era uma sensação tão ruim, de impotência, de fraqueza. Eu nunca tinha sentido isso antes, nunca. Apesar de já ter sido abandonada com um filho na barriga. E a cada dia que passava, a coisa ficava pior. Eu já estava até vendo a hora que ele ia se irritar e ia me mandar embora daquela casa. Um dia, ele chamou um amigo da oficina para almoçar em casa, coisa que ele gostava de fazer, principalmente final de semana. Eles estavam lá fora, no quintal, tomando cerveja e assando uma carne. Lembro que eu tinha acabado de terminar a salada. E no momento em que coloquei os pés no pátio, com uma travessa na mão, escutei os dois conversando, assim baixinho. Olha, eu gelei quando escutei o Ronaldo falando aquilo. Acabou o tesão, cara. O que você quer que eu faça? Acontece, né? E depois tem outra. A Michele, ela não faz o tipo dona de casa, você entende? Ela sempre foi mais chegada assim, numa bagunça, numa balada. E não é o tipo de mulher que eu quero pra mim. Quer saber? Tô pensando seriamente em procurar outra pessoa para levar um relacionamento assim mais a sério, uma coisa mais... Olha, eu vi aquilo e quase derrubei a travessa de salada no chão. Cheguei a me perguntar, será que é uma brincadeira de mau gosto? De repente, ele percebeu que eu estava vindo para cá e aí resolveu... Só que não era. Eu sabia que não era brincadeira nenhuma. Eles estavam de costas. Nem viram eu me aproximando.
Meu Deus do céu, o homem que eu amava estava ali falando de mim para o amigo dele, dizendo que eu não era a mulher que ele queria, que eu nem fazia o gênero dona de casa, que ele queria uma pessoa que levasse... Só faltou ele dizer que eu não servia para sua esposa porque era uma vadia. Só isso faltou. Olha, chegou a me dar uma tontura. Acabei voltando para a cozinha, tremendo da cabeça aos pés. Acho até que se tivesse continuado ali, teria escutado mais coisas que eu não queria ouvir. Porque os dois continuaram lá, cochichando, com certeza, falando as piores coisas de mim. Só eu sei como doeu ouvi-lo dizendo que estava à procura de outra pessoa. Mas, meu Deus do céu, e eu? Que papel eu fazia na vida dele, então? Será que eu só servia para transar, limpar a sua casa e fazer a sua comida? Mais nada? Meu Deus, eu tinha mudado tanto por ele. Eu tinha me tornado outra pessoa. Até a minha mãe não estava me reconhecendo mais. Até ela olhava para mim e fazia uma cara assim de quem não estava entendendo nada. Porque eu tinha mudado, mas mudado da água para o vinho. Quando no passado que um namorado, um paquera, ia me deixar sentada e ia para a rua. E eu ia ficar em casa, ia deixar barato, mas nunca, nunca. Pois agora ele chegava em casa, tomava banho, se perfumava, saía, não me levava, me mandava sair também, procurar as minhas amigas, e eu ficava feito uma tonta, sentada na janela, chorando, esperando por ele horas a fio. Eu tinha me transformado numa outra pessoa. E de repente, eu ouço esse homem dizendo que está procurando outra. Porque eu não fazia o gênero dona de casa. Porque eu gostava de balada, mas que balada, meu Deus! Que balada! Eu tinha mudado tanto por ele, tanto. Até a minha mãe notou, percebeu a diferença. Tudo bem que ele tinha me conhecido na bagunça, só que depois que fomos morar juntos, eu deixei tudo isso de lado. Nem com o meu pessoal eu saía mais, eu só saía com ele. Olha, só Deus sabe como foi duro ouvir aquelas coisas. Saber que ele estava pensando tudo aquilo de mim, mas serviu, pelo menos para que eu abrisse os meus olhos. E nessa hora foi inevitável recordar as palavras da minha mãe. Como que você quer arranjar um homem que preste desse jeito, me diga? Que homem vai querer alguma coisa séria com uma mulher que não cuida nem da própria filha? Só quer saber de bater perna na rua? Se meter com um homem dentro de bar? Você ainda vai sofrer muito, minha filha. Pelo menos até entender que a vida não é só festa. Quantas vezes a minha mãe me falou isso? Dezenas. Talvez centenas de vezes. Entrava por um ouvido e saía pelo outro. Eu não dava bola. Hoje eu entendo que a minha mãe queria dizer quando me falava essas coisas. Não era implicância. Bem pelo contrário. O tempo todo ela só queria o meu bem. Foi preciso passar por tudo que eu passei para me dar conta do quanto a minha mãe estava certa. E infelizmente aprendi na hora errada. Meu relacionamento com Ronaldo não durou muito tempo. Eu ainda tentei numa boa. Tapei o sol com a peneira o quanto pude, engoli muito sapo, mas nem isso foi capaz de preservar o nosso relacionamento, porque ele não queria. Até que um dia do nada, depois de uma discussão, ele me mandou juntar os meus trapos e sumir da sua casa. Praticamente me escorraçou. Nunca me senti tão humilhada. Mas no fundo foi até bom. Aprendi uma lição que talvez, se não tivesse passado por aquilo, jamais teria aprendido.
até da minha filha, eu me aproximei mais. E tenho feito de tudo para que ela aprenda a me chamar de mãe. Espero do fundo do meu coração que um dia Deus tenha piedade da minha pobre alma, reconheça que eu mudei e coloque um homem bom no meu caminho. Alguém que me ame de verdade, que perceba em mim a mulher sensível que eu sou. Uma mulher que, apesar de todos os erros que cometi, e sei que foram muitos, merece ser amada e respeitada, apesar de todas as mancadas. Errei muito no passado. É verdade, errei, mas e daí? O que importa é que aprendi. Além do mais, quem nunca errou nessa vida? Atire a primeira pedra, quem nunca errou nessa vida. Será que por isso eu devo me condenar à solidão eterna? Será que por isso, meu Deus, eu perdi até o direito de sonhar?